E aí, galerinha que gosta de Cartola. Aqui quem fala é o Daniel e você está no Gênio Cartola. Bom, galera, já temos rodada nesse fim de semana, então já vamos falar dos jogos e das melhores opções para a rodada. Fica comigo até o final, que tem muita coisa boa e eu tenho certeza que vai te ajudar. Vamos começar aqui pelos nossos goleiros. Temos boas opções essa rodada aí. Falando aqui dos mais caros para os mais baratos, vou destacar aqui para vocês o Bento, o Corinthians fora de casa. Não vem desempenhando um bom papel, tem apenas uma vitória em 5 jogos. E o Bento tem aí uma média de 3 defesas por jogo, quase 4, né? 3 defesas e meia por jogo aqui. E o Atlético Paranaense em casa só perdeu um jogo dos 5 que disputou, então se torna aí uma boa opção até mesmo para o SG. Descendo um pouco mais aqui, quero falar para vocês aqui do Rafael do São Paulo. Também tem aí uma média parecida com a do Bento de quase 4 defesas por jogo. E pega o Cruzeiro, que é o time que mais cede defesas no campeonato. Imitou aí o João Ricardo na última, vem imitando outros goleiros também. Nos últimos 4 jogos como mandante, o Cruzeiro não fez gol e cedeu aí 24 defesas nesse período, viu? É uma média de 6 defesas por jogo que o Cruzeiro tá cedendo. Então se torna aí uma baita opção e pouca gente tá de olho nele, viu? Se você quiser diferenciar aí, pode ser uma ótima para essa rodada aí. Matheus Cunha, é bizarro o espaço que o Flamengo dá para finalização. São 33 defesas em 7 jogos. O cara aí sem SG fazendo 5, 3, 12, 50, 4 pontos tomando 4 gols. Isso pro Cartola é absurdo. Então, baratinho aí, vale contra esse Santos que tá com um clima não tão favorável no vestiário lá, torcida brigando e tudo mais. Pode ser uma boa aí para pelo menos garantir uns pontinhos no goleiro. Destacar aqui também para vocês o Breno, que só fez um jogo até agora no campeonato, que foi o último, zerado aí. Eu tenho um pouco de receio no SG do Grêmio contra o Curitiba, porque o Curitiba ele joga sem pressão nenhuma e de vez em quando faz seus golzinhos também, e não é aquele time que cede tantas defesas quanto a gente gostaria de, mas vale sim escalar o Breno pensando aí no possível SG, mas ainda ficaria com um pouco de pé atrás. Esqueci de falar de um outro goleiro aqui, que inclusive vai estar no nosso time até o momento, é o John Vitor, aqui do Internacional. Pega o América Mineiro. O América Mineiro ele é um time muito esquisito de analisar em relação à defesa cedida, porque tem jogo que não cede nada, tem jogo que cede muito, tem jogo que negativa goleiro, é meio complicado. Mas o John aí em 5 jogos ele conseguiu pegar 3 SGs e tem uma média de 3 defesas por jogo aqui, ó. O América Mineiro precisa sair dessa situação jogando em casa, deve ir para cima do Internacional, e o Internacional do Mano Menezes é um time retranqueiro, vai dar espaço para finalização também, principalmente finalização de fora da área, e aí o John pode aparecer bem nessa rodada com defesas, inclusive aqui ó, fez 9 pontos, aqui perdeu o SG, ainda fez 2 pontos, aqui fez 7 pontos com o SG, então vai estar no nosso time aqui até o momento. Qualquer coisa você segue a gente lá no nosso Instagram, o link vai estar aqui na descrição para você seguir a gente lá e ficar por dentro das atualizações. Vamos falar aqui agora dos zagueiros. Zagueiro, essa rodada tá bem ruim de escalar, mas separei uns nomes aqui para vocês que podem nos ajudar essa rodada aí. O Nino, principalmente você que precisa de cartoletas, apesar dele estar bem caro, vai precisar de bem pouquinho para valorizar. Não acredito muito em SG, mas o Nino em casa já tem 2 gols aí no campeonato. Foi nessa aqui que ele fez 15 pontos, nessa aqui 16 pontos. Se você tiver confiante num golzinho de cabeça do Nino, vale escalar, mas é aquela ressalva, né? Cuidado com o SG. O Arboleda aqui, por tudo que eu falei lá no Rafael também, o Cruzeiro vem de 4 jogos seguidos sem fazer gol em casa, em uma sequência terrível e 7 jogos sem uma vitória. Pega o São Paulo aí que tá numa crescente. O Arboleda não fez gol ainda no campeonato, porém ele sempre tá presente ofensivamente também. Quem sabe nessa rodada não surge um golzinho aí também.
ficar de olho. Para você que não tem tantas cartoletas pro Arboleda, tenho aqui também o Beraldo, pelo mesmo motivo. O Beraldo sim já tem gol no campeonato. Não é um jogador de cometer muitas faltas, mas sempre arranja seus pontinhos, mesmo sem o SG. Vale ficar de olho nele também. Aqui o Bruno Alves não fez gol no campeonato ainda, é outro que tá devendo. Até o final do Gauchão, o Bruno Alves era um dos artilheiros do Grêmio, fazendo gol de cabeça direto. Ainda não fez no Brasileiro, mas sempre tá ali na área. O Grêmio sempre conquista faltas ali, faltas e escanteios que podem gerar umas finalizações de cabeça. E o Bruno Alves tá sempre ali no meio. Uma hora vai sobrar para ele. No nosso time aqui até o momento vamos estar com o Bruno Alves e com o Beraldo, que são baratinhos aqui também para ajudar a fechar o nosso time. A gente tá com poucas cartoletas, vamos tentar valorizar um pouquinho mais aí para escalar os melhores nas próximas rodadas. Aqui na lateral tem um cara que você escala e deixa no seu time as 38 rodadas aí, porque a regularidade dele é absurda, absurda. Com ou sem SG, ele vai te garantir seus 5, 6 pontos sem SG. Se vier o SG, então, ou uma participação em gol aí, ele estoura mesmo. Tem uma média de 9,55 no campeonato, que se você tirar aqui, é a quarta melhor média de todo o Cartola. Então, absurdo o que esse Marlon tá fazendo no campeonato. Outras opções aí de lateral, tá bem complicadinho também, mas tem mais opções do que os zagueiros. João Pedro aqui do Grêmio, pensando também em um SG. O Grêmio deve voltar pro esquema de 3 zagueiros, então o João Pedro vai jogar ali no meio campo como ala, e isso pode favorecer muito ele também. Vai precisar de bem pouquinho para valorizar, então você que tá com poucas cartoletas aí também, vale muito escalar o João Pedro. Juninho Capixaba tem um dado interessante aqui sobre ele. O Goiás vem cedendo finalizações para laterais esquerdos. O Piton no último jogo fez 2 finalizações para fora. O Alexandre Jesus do Fluminense, jogando menos de 20 minutos, também conquistou uma finalização para fora. O Caio Paulista contra o Goiás fez 5 finalizações e o Marçal do Botafogo também fez 3 finalizações. Absurda a recorrência de espaço que o Goiás está cedendo naquele lado direito da defesa, lado esquerdo ofensivo do adversário. O Juninho Capixaba também, em todos os jogos que fez em casa, ele finalizou, já fez gol no campeonato inclusive. E um outro dado interessante, que nos últimos 3 jogos do Bragantino em casa, segurou o SG nos 3. Então você que quer um pouco mais de segurança aí, eu acho que o Juninho Capixaba é uma excelente para a rodada. Você ir com Marlon e Juninho Capixaba, você vai estar bem servido na rodada. Aqui mais para baixo tem o Caio Paulista também, pensando naquele SG do São Paulo, e o Cruzeiro não faz gol, foi em casa. Acho que vale muito a pena o Caio Paulista, que vem finalizando todo o jogo. Ele atua praticamente como ponta, mesmo sendo lateral, avança muito, apoia muito o ataque. Então, se você quiser diferenciar aí também, tá baratinho, comparando aos outros, tá baratinho, vale demais também o Caio Paulista. Arana, essa rodada, eu acho bom esperar um pouco mais do Arana. Tá voltando agora de lesão, fez o último jogo jogando os 90 minutos por agora. Fez 1,90 tomando cartão, foi bem sim, mas acho bom aguardar um pouco mais. O Reinaldo vem de 2 assistências na última rodada, jogou bem pra caramba, muita liberdade de movimentação. Vai jogar de ala também essa rodada contra esse Curitiba aí, que é o pior visitante do campeonato. Então acho que o Reinaldo também vale demais. Tá até mais barato que o João Pedro. E a gente vai estar indo com ele aqui, principalmente porque o Reinaldo chuta mais do que o João Pedro. Ele apoia bem mais no ataque do que o próprio João Pedro. Tá bem valorizado, sim, mas é uma baita opção para rodada, então não vamos deixar de fora. Aqui para os ousados tem o Puma Rodrigues, que também é outro lateral que finaliza bastante. Todo jogo você pode olhar nas estatísticas dele, todo jogo tem uma finalização. É o jogo que o Vasco vai ter que ir para cima de qualquer jeito, demitir o seu técnico por agora, né? Então precisa resolver sua situação o mais rápido possível se quiser se manter na Série A. O Cuiabano, ele tá provável aqui, mas provavelmente ele não vai jogar. Você que está escalando ele aí, eu indico tirar. Seria uma baita opção sim, mas como eu falei, o Grêmio vai voltar com os 3 zagueiros.
E aí o cuiabano deve ir pro banco de reservas. Jogando ali no ataque o Cristaldo pela esquerda, o Bitelo pela direita e o Soares no centroavante. O treinador essa rodada é o Renato Gaúcho. Não vejo outra opção assim para você escalar que tenha confiança, principalmente porque o Grêmio vem de 3 vitórias seguidas em casa. Pega o lanterna do campeonato, o pior visitante. Então tudo coopera pro Grêmio vencer mais uma partida. Se você não tiver tantas cartoletas, aí para fechar o time mesmo, um outro treinador que tem o Antônio Oliveira, se você quiser aproveitar essa fase ruim do Vasco e o Cuiabá tendo um bom retrospecto fora de casa, pode ser que dê certo. Temos o Dorival Júnior tentando pegar esse momento do Cruzeiro ruim em casa, e eu acho que é isso. O Fernando Diniz, se você tiver muitas cartoletas mesmo também, mas eu acho que o técnico da rodada é o Renato Gaúcho, sem sombra de dúvidas. Partindo pro meio campo agora. Esse cara aqui, esse confronto na verdade, Palmeiras e Botafogo, basicamente uma final antecipada do campeonato, né? Temos aí o Veiga de um lado, o Tiquinho do outro, os dois batedores de pênalti, os dois finalizadores. Então, se você tiver cartoletas, eu acho que vale até a dobra dos dois, você ir tanto de Veiga quanto com o Tiquinho. O Veiga aí já fez 3 jogos em casa, deu 2 mitadas, uma de 15 pontos e outra de 27 pontos. Então é um cara muito perigoso de se deixar de fora. Cobrador de escanteios, cobrador de faltas, cobrador de pênalti, chuta de fora da área. Então vem descansado porque não jogou o último jogo. Eu acho que vale você desembolsar essas 18 cartoletas nele. Se você tiver, claro. A Arrascaeta dispensa comentários, né? O Flamengo deu 4 chutes no gol no jogo de ontem contra o Bragantino, 2 foram do Arrascaeta. Então é o cara que sempre tá aparecendo ofensivamente ali, cobra as faltas, escanteios, tentar aproveitar essa fase ruim do Santos aí, e vai estar no nosso time também. Bitelo e Cristaldo, os dois são excelentes opções pro Grêmio essa rodada. Grêmio jogando em casa, joga mais solto. Bitelo já tem 2 gols, sofre bastante falta no campeonato, muita falta mesmo, e com isso ele conquista sempre a sua média básica de 4, 5 pontos aí, mesmo sem participação em gol. Vale demais o Bitelo essa rodada e vai estar no nosso time também, até o momento. Vamos ver se as cartoletas vão dar, né? Outro cara interessante aqui essa rodada é o Lima e também o Ganso. Os dois também, você pode estar escolhendo qual dobradinha você vai querer fazer, de Cristaldo e Bitelo ou de Ganso e Lima. Eu acho que as duas duplas têm bom potencial essa rodada. O Bahia também vai sem o seu goleiro titular, que é o Marcos Felipe. Ele é emprestado pelo Fluminense, então não pode atuar contra o Fluminense. E aí o Lima em casa, as 4 participações em gol do Lima foram em casa. Então, na verdade, acho que essa aqui contra o Goiás não foi fora de casa. Mas são 3 participações em gol já em casa e vai estar aqui no nosso time também até o momento. Vou descer um pouco mais aqui pra ver se tem alguém. Eu vejo o pessoal escalando o Arias, mas eu não gosto do Arias. Eu particularmente não gosto. Ele fez essas 3 pontuações aqui, mas não me agrada os olhos, não. Para um atacante ter números de volante aqui, já não me agrada os olhos, não. Esse aqui é o cara que mais engana no Cartola, porque ele imita em todas as outras competições, mas chega no Cartola e ele não faz nada. Mas aí enfrenta a pior defesa, né? Se você quiser fazer essa apostinha nele aí, é o cobrador de pênalti, de escanteio, de falta. Se tiver alguma coisa para sair de bom do Inter contra o América, vai ser dos pés do Alan Patrick. Sobral também vale demais contra esse Vasco aí. Sobral vem numa média básica muito boa. Bizarro demais esse cara. Atacantes. Como eu falei, Tiquinho Soares aqui, né? Artilheiro do campeonato. 9 gols e 3 assistências em 10 jogos. Não tem confronto difícil pra esse cara, né? Mesma coisa do Marlon. Você escala e deixa no time, se você tiver condições. Ele vem aí com a média de mais de 11 pontos jogando fora de casa. E pra você aqui um dado interessante. O Palmeiras, em todos os jogos que jogou no Allianz Parque, não segurou o SG em nenhum deles. E o Botafogo só falhou uma vez em marcar gols em todo o campeonato. Então, você não ir com o Tiquinho tendo condições de escalar, é muito perigoso deixar esse cara de fora. O cara já passou de 15 pontos por 3 vezes no campeonato. É absurdo. Hulk é outro que dispensa comentários, mesmo jogando fora de casa. Cobrador de pênaltis, na última ele fez 5,60 sem participar em gol. Outro cara perigoso de deixar de fora, mas infelizmente só cabem 3 vagas, né? Soares vai estar no nosso time porque, como eu falei, o Grêmio jogando em casa aí contra o Lanterna
Não tem como não ir com o pistoleiro. O Cano eu considero ele como uma aposta essa rodada, porque a fase dele mesmo não é boa, só tem 3 gols em 11 jogos. Esse não é o Cano que a gente conhece, então é uma apostinha válida, mas até o momento não vai estar no nosso time, né? Já vi aqui que não vai dar cartoletas pra finalizar o time, mas vamos dar um jeito aí. Gabigol, Carrasco do Santos. São nos últimos 8 jogos do Flamengo contra o Santos, o Gabigol fez 8 gols, incluindo um hat-trick aí na Vila Belmiro, inclusive. Gabigol aí é o batedor de pênaltis, já tem 3 gols no campeonato, mas não tem como não ir com um cara desse, né? Mesmo a fase não sendo boa, a gente vai ficar de olho nas informações para ver se ele vai pro jogo mesmo ou não, mas no momento vai estar no nosso time aqui. Vitor Roque é outro cara que eu quero falar dele para vocês essa rodada, viu? O Vitor Roque, nos últimos 4 jogos dele em casa, ele participou de gol em todos eles. São 2 gols e 2 assistências. E se você for puxar um pouco mais amplo, nos últimos 5 jogos ele participou de gols em todos os 5 jogos, com 3 gols e 2 assistências. Aí você deixar um cara desse de fora também dói no coração, ainda mais enfrentando o Corinthians, que fora de casa cai muito de rendimento, só tem uma vitória. Cuidado com ele apenas só na valorização, mas fora isso é escalar e um abraço. Aqui a gente vai fazer o seguinte para tentar fechar esse time aqui. A gente vai ter que tirar aqui o Bitelo, tirar o Renato aqui por enquanto para ver o que vai acontecer. A gente vai colocar aqui o Cristaldo, que é mais barato que o Bitelo. O Cristaldo também é o batedor de pênaltis, esqueci de falar esse detalhe para vocês. Muito bom também na média básica, basicamente não faz scout negativo. Ó, você pega o Cristaldo com 2 faltas cometidas e compara com o Arias, você vê que a diferença é absurda, né? Enquanto um tem 2 faltas cometidas, o outro tem 15. Muito complicado, né? Aqui infelizmente a gente vai ter que cair aqui pro Antônio Oliveira para poder encaixar esse time aí, senão não fecha a conta. Porém, aqui a gente vai fazer uma apostinha muito boa, que se você tiver precisando tanto de cartoletas quanto precisar tirar pontos nas suas ligas, vai ser uma excelente, que é ele aqui, o Vitinho do Red Bull Bragantino. Tem uma média aí em casa de 4 finalizações por jogo e uma média aí de 5 pontos de média básica, então é uma baita opção para essa rodada como uma apostinha aí. E o Bragantino tem uma média de 2 gols marcados por jogo jogando em casa. Vai estar aqui no nosso time para fechar essa conta aí. O capitão aqui não tem jeito, né? Contra o lanterna do campeonato é o pistoleiro, não tem jeito. Então é isso, nosso time ficou aí com John Vitor no gol, Marlon e Reinaldo de laterais, Bruno Alves e Beraldo, 2 caras bons aí na bola aérea, Arrascaeta, Cristaldo e Lima, Soares de capitão, Gabigol e Vitinho, com o Antônio Oliveira, que tem um bom retrospecto fora de casa e pode ter chances aí de ganhar do Vasco, garantir mais aquele pontinho extra para nós. É isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí embaixo, comenta para nós aí as dúvidas que você tem para essa rodada, se inscreve no nosso canal também. O link do nosso Instagram vai estar na descrição para você seguir a gente por lá também. Qualquer novidade, atualização desse time, a gente vai postar lá para vocês. E é isso. Boa rodada para todos e valeu!